talvez começar por dizer que no concelho de Tomar, mas particularmente na cidade, a cidade, o espaço, digamos, o perímetro urbano e um pouco para além do perímetro urbano, está todo ele coberto por planos de pormenor. Uns maiores, outros mais pequenos. Na minha opinião, aliás, também eu tenho dito, alguns deles são demasiado grandes. Não? Um plano de pormenor, de facto, o espírito de um plano de pormenor deve compreender um território mais pequeno do que aquilo que acontece, por exemplo, no plano de pormenor das Avessadas, ou no plano de pormenor do Mercado e Flecheiro, ou no plano de pormenor do Açude de Pedra, que são planos de pormenor com extensões de território muito grandes, e para esses casos a solução, na minha opinião, mas não é só a minha opinião, é também a opinião, digamos, mais técnica dos urbanistas, e vê-se na prática, deve ser, portanto, um plano de urbanização que tem regras mais simples e não tão pormenorizadas. Um plano de pormenor deve ser, de facto, um pouco como este caso que agora vamos falar, desta UOPG 6, que é um espaço, um território mais pequeno, que no fundo abrange 2, 3 quarteirões e, portanto, onde se pode ir realmente a um detalhe maior. Esta é a melhor altura para o fazer? Para essa revisão, entende-se? Enfim, como estava a dizer, a cidade de Tomar está toda ela coberta por planos de pormenor, sendo que muitos deles, como é o caso deste, aliás, dos que agora referi, por serem demasiado grandes, mas também deste caso aqui do plano da OPG 6, portanto, no fundo, o plano de pormenor que medeia entre a Alameda 1 de Março, que tem como eixo a Rua João Santos Simões e, no fundo, vai depois até à Rua da Fábrica e ao Bom Jardim, portanto, é mais ou menos aqui o espaço que delimita este plano de pormenor. São planos de pormenor que, ao longo da sua existência, portanto, neste caso estamos a falar do plano de pormenor que está em vigor desde 2001, não tiveram praticamente nenhuma evolução. Ou seja, neste caso, que estamos a falar de um território aqui no interior da cidade e que, no fundo, tem uma parte considerável que está consolidada, portanto, uma parte urbana que está consolidada, mas depois que tem uma parte também que está essencialmente, que é composta por edifícios em ruínas ou devolutos, e que não tiveram realmente nenhum desenvolvimento, a não ser um prédio que foi construído ali na Rua da Cascalheira e um que está neste momento, portanto, esse prédio há cerca de 3, 4 anos e um outro que está agora a ser concluído, portanto, na rua que nunca me recordo do nome, mas que vai dar precisamente à Rua da Cascalheira, portanto, vindo do Bom Jardim até à Rua João Santos Simões, está agora ali um prédio a ser concluído. E pela mesma pessoa? Sim, pelo mesmo construtor, exatamente. Isto quer dizer alguma coisa já por si só, isso quer dizer alguma coisa? Uma zona nevrálgica de Tomar? Quer dizer que, apesar de tudo, estes dois exemplos que estou a dar eram talvez os únicos dois onde o lote estava perfeitamente definido e a propriedade era de uma só pessoa e, portanto, a pessoa, apesar de tudo, conseguiu avançar. O problema de muitos destes planos, e foi o caso também neste, é que um dos problemas de base é que, quando foram desenhados, não tiveram em conta o cadastro, portanto, não tiveram em conta a divisão de propriedade. E, portanto, fazem com que, ou fariam, porque na verdade nada disso aconteceu, aliás, podia dar novamente o exemplo de muitos outros planos de pormenor, vários proprietários tinham que se entender, ou, para dar um exemplo de uma obra que está neste momento a acontecer, no plano de pormenor das Avessadas, o investimento do Aldi. O promotor, portanto, o promotor, ou seja, o investidor que comprou os terrenos, teve que conseguir entender-se com 4 proprietários, uns com parcelas maiores, outros com parcelas menores, para conseguir fazer aquele investimento. E só isso foi um processo que, enfim, diz quem sabe, que foi um processo muito, muito complexo. Mas, claro, atenção, não estou a dizer que nesse caso não fizesse sentido. Aí estamos a falar de uma zona que está ela ainda por explorar e eram parcelas muito pequenas, portanto não faria sentido que nesse local não houvesse essa obrigatoriedade. O problema é que esse princípio foi aplicado basicamente a todo o território. E há sítios realmente, como este que acabei de referir, no caso do território onde está a ser construído o Alto, e onde isso faz sentido. Estamos a falar de uma zona nova, uma zona onde se pretendem áreas grandes, onde de facto não há nada ainda construído.
Outra coisa diferente é quando estamos a falar num espaço no interior de cidade, onde basicamente o que falta é consolidar espaços. E, portanto, se não houver essa questão da propriedade em conta, será muito difícil que algum investidor tenha vontade em investir, porque prefere ir construir num lado onde tenha menos chatices. E depois houve uma segunda questão, tão ou mais importante que esta primeira, que foi no fundo aquilo que foi desenhado, aquilo que foi projetado, aquilo que foi pensado em termos de, lá está, tanto em termos de desenho urbano, como de utilização e como das regras impostas. Eu recordo que, por exemplo, nessa zona estava previsto, por parte do investidor privado, uma obrigatoriedade para quem investisse, no fundo, para situar as pessoas em toda aquela zona que está por detrás do antigo centro comercial, obrigava a uma construção de um parque subterrâneo que passava a ser público uma vez construído, portanto, no fundo era uma obrigatoriedade que o promotor privado tinha que fazer, mas que depois ficava para domínio público, mas que atravessava a rua já existente, portanto, ou seja, atravessava um espaço que é público, mas a parte maior ficava debaixo dos prédios que seriam privados, mas o parque era público, sim, recordo. Entre outras particularidades que estavam para ali desenhadas e, portanto, obrigatórias. Claro que isto faz com que nenhum promotor... Quer dizer, não seria sequer economicamente viável, não é sequer das complicações burocráticas que teria que ultrapassar, é que não é sequer economicamente viável. Portanto, isto pode ser fácil de fazer. Aliás, eu vou usar um comentário que me deram como resposta quando eu dei este exemplo a um técnico de outro local e disseram, bom, mas isso existe na Parque Expo, ou há parques públicos por baixo de prédios privados. E, portanto, eu tive que responder aquilo que é óbvio, mas quanto é que custa um andar na Expo? Portanto, aí o investimento tem retorno. Em tomar, não quer dizer, por muito que a habitação não seja das mais baratas, mas obviamente que a escala e o contexto não tornam este tipo de soluções possíveis. Portanto, aquilo que quisemos fazer neste plano e noutros, é transversal a todos os que temos estado a mexer, é que tornar as regras mais simples, mais sensatas e, acima de tudo, que sejam execuíveis. Foi isso que pedimos, foi o primeiro e grande objetivo que pedimos à equipa que tem estado a trabalhar nisto. É um plano que seja sem, naturalmente, descuidar aquilo que é o tratamento urbanístico, porque queremos que seja um espaço de cidade agradável, que seja, enfim, bom e com qualidade para quem lá mora, para quem lá vá, enfim, ao comércio que existir, para quem por ali passe, para quem ali esteja, portanto, seja um espaço com qualidade de vida, naturalmente, mas que, acima de tudo, também seja execuível. Muito bem, e precisamente pegava por aí, pelo execuível. Tiago Carrão, bem-vindo também, obrigado mais uma vez pela presença. Acredito que já tenha havido a oportunidade para olhar para esta revisão e fazia aqui a ponte com aquilo que o Hugo sublinhou, com o facto de ser ou não execuível. É? Aqui a conversa e ainda praticamente não falámos concretamente sobre, ou ainda não se falou aqui concretamente sobre esta UOPG 6 e sobre este instrumento em particular, porque começou-se por um nível superior, ou seja, concretamente sobre os instrumentos de ordenamento do território e sobre a sua finalidade. O próprio nome, desde logo, explica bastante bem, e aí há talvez aqui uma divergência entre aquilo que eu penso que faça sentido em termos de instrumentos de ordenamento do território e aquilo que o Hugo acabou de partilhar. Ou seja, começando desde logo pelo PDM, o Plano Diretor Municipal, temos depois os planos de urbanização e que essencialmente estruturam a ocupação dos solos prevista no PDM, criando as manchas para definir se é habitação, se é serviços, etc. E depois temos no maior detalhe, o próprio nome diz plano pormenor, vai ao pormenor então definir a definição urbana e daquilo que queremos em termos de zoneamento e tudo mais. Ou seja, o plano pormenor é como o próprio nome indica, e começando por uma ordem, por uma hierarquia, plano diretor municipal, o plano de urbanização e então depois o plano pormenor, que vai a esse pormenor e que tem acima de tudo como um instrumento de ordenamento do território a função de ordenar, de definir a política de gestão do território para aquela zona, maior ou mais pequena, e aí essa é outra discussão que se poderá ter, se em algumas zonas faz sentido a abrangência tão grande, mas por norma fará sentido que seja para uma zona que partilhe de características de traços comuns e de características comuns para o seu ordenamento e para a sua região. A questão em particular aqui deste plano pormenor que nós estamos a analisar, e ele já foi até a reunião de Câmara
algumas vezes. O processo tem andado, até também pela comunicação e pela relação com a CCDR, tem vindo já algumas vezes a reunião de Câmara, e temos analisado e temos falado também sobre essa questão, ou seja, sobre a execuibilidade daquilo que estava antes e agora o quanto será ou não execuível aquilo que é agora proposto para esta nova versão desse plano pormenor. E realmente há aqui várias questões. A primeira delas é a execução do que estava antes, ou seja, temos de ter em conta, e o PSD falou sobre isso já várias vezes, que é a questão da demografia, que também viabiliza ou não um projeto, e neste caso de habitação. Num concelho que tem perdido população, também é menos atrativo investir em habitação, porque sabemos que se temos num concelho com maior procura, mais população a chegar, é sempre mais atrativo do que num concelho em que estão a sair 400 pessoas ao ano. E depois há também aqui a questão daquilo que é agora proposto, porque se define aqui várias questões, não é só apenas habitação, e aí acho que há várias questões que têm que ser vistas, a questão da habitação, do estacionamento, que é também um dos problemas que nós temos, não só nesta zona deste plano, mas em toda a cidade em particular, e também da questão daquilo que são os espaços públicos para usufruto da população. E todos esses três grandes temas, chamemos-lhe assim, deixaram algumas dúvidas. Eu não tive a oportunidade de estar presencialmente na apresentação, mas daquilo que já foi a nossa análise ao longo de todos estes passos do processo e também daquilo que foram algumas das intervenções nessa apresentação, há realmente um conjunto de questões que ficam aqui no ar, nomeadamente o número de fogos de habitação a criar que ficam previstos a serem criados. Em relação ao estacionamento, o plano, esta nova versão do plano prevê um acréscimo de 100 lugares, mas pelo menos não me fica claro, ou não fica claro a quem vê realmente onde é que vêm esses 100 lugares, como comparam com qual é que é o ponto de partida, ou seja, estamos a acrescentar 100 lugares comparativamente ao quê? Àquilo que temos atualmente, e está a contemplar estacionamentos ordenados. Estou-me a lembrar, por exemplo, do logrador da Rua da Fábrica da Fiação, por exemplo, já é contabilizado, não é contabilizado. Este plano prevê, por exemplo, estou a pensar também na questão do estacionamento, aquele triângulo, chamemos-lhe assim, de estacionamento ali junto à rua João Santos Simões, ali ao pé é aquele triângulo de estacionamento, sim, pronto. sim. Acho que é claro o que é que estou a falar, prevê essa iluminação em função, para dar primazia a um espaço público, ou seja, perdemos lugares aí. Essa questão do estacionamento é uma preocupação, acho eu, a todos nós. Aliás, ainda recentemente tivemos na cidade esta situação, lá mais em baixo, com os pilaretes, vem cortar também um conjunto de lugares de estacionamento. Tem-se vindo gradualmente a perder lugares de estacionamento. É importante essa temática para os tomarenses. E depois também a questão, obviamente, dos espaços públicos, isso cada vez mais diz às pessoas, em termos de usufruto do espaço público, sejam espaços verdes ou outro tipo de infraestruturas e equipamentos. Pronto, também aproveitava aqui então esta dúvida do Tiago Carrão relativamente ao estacionamento. Se calhar algumas pessoas que nos possam estar a ver e a ouvir, e tendo em consideração que está em causa a Alameda e a rua João dos Santos Simões, onde foi regulado o estacionamento não foi há tanto tempo quanto isso, ou seja, esta é uma medida adicional. Quando se fala aqui de 100 lugares, é mais 100 lugares do que aqueles que existem atualmente? Sim, mas só para não me esquecer, antes de falar do estacionamento, comentar aqui um argumento que o Tiago usou e que o PSD usa com muita frequência em Tomar, em relação, ou para justificar porque é que em Tomar, portanto o problema não foram os planos de pormenor, não foram os instrumentos de gestão do território ou outras questões. Portanto, nas últimas 2 décadas ou 2 décadas e meia não se construiu em Tomar por causa da demografia. É o argumento que eu estou sempre a ouvir. Ora, isto não é real. Quer dizer, eu não digo que a demografia não possa ter aqui ou ali uma pequena comparticipação, pelo menos em projetos que pudessem existir de maior escala. Mas a demografia é uma questão que existe em Tomar como existe na generalidade do país, excetuando ali nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e de uma outra zona dormitória. Quer dizer, no nosso caso do Distrito de Santarém, por exemplo, sim, temos o concelho de Navente, lá no sul, que tem aumentado, precisamente porque é um dormitório. Estamos a falar, apesar de ser concelho de Navente, mas falamos essencialmente de Samora Correia e Porto Alto, que são dormitórios de Lisboa. Portanto, e no entanto, não é porque todos os concelhos estão a perder população que não deixou de haver construção em muitos concelhos, e nomeadamente nos da nossa dimensão.
Portanto, aliás, basta falar com muitos dos possíveis investidores e obviamente também não vou dizer que é o único causador, mas os instrumentos de gestão do território que estão em vigor ou que estavam, porque depois isto é preciso perceber que o planeamento, os processos de planeamento são muito demorados e alterar um plano é de facto um processo, isto é um problema nacional, de facto é preciso que haja uma outra intervenção, tem havido algumas promessas a nível do Governo Central ou dos Governos Centrais, mas há muita resistência, nomeadamente por parte das entidades centrais, as CCDRs, as Agências Portuguesas do Ambiente, enfim, todas as outras entidades que se envolvem nestas coisas e a quem os municípios no fundo estão sujeitos em termos de ordenamento. Portanto, são processos longos e mudar um plano demora mais do que fazer um novo para um espaço onde ainda não existam essas regras, mas portanto não conseguimos ir a todos ao mesmo tempo. Mas a verdade é esta, é notório, é facto que em Tomar não foi por falta de haver procura, quer dizer, continua sempre a existir procura. Podemos estar agora num ponto, de certa forma também em linha com parte do país, ou exponenciado por aquilo que se passa também em parte do país, em que agora há uma procura muito maior, não há de facto habitação, seja para comprar, seja para alugar, mas essa falta de habitação sente-se há muitos anos em Tomar, quer dizer, porque de facto não houve construção, quer dizer, felizmente foram desbloqueados processos que estavam parados, de 2 ou 3 prédios ou conjuntos que estavam inacabados, mas depois tudo o resto, da generalidade daquilo que são os terrenos urbanos, nomeadamente na cidade, mas também fora dela, de facto é uma evidência, não houve, e não venham justificar com a demografia, não é justificação, nem sequer, enfim, numa pequena parte, será numa pequeníssima parte para isso. E acho que isso é notório, acho que a maioria dos tomarenses percebe isso. Aliás, recordo quando por exemplo, há 2 décadas ou até um bocadinho mais, as pessoas começaram a ir comprar ao entroncamento. Portanto, não era porque no entroncamento houvesse mais empregos ou mais... É porque era mais fácil comprar. E é preciso perceber porque é que era mais fácil comprar, porque é que era mais barato e porque é que era mais fácil. Se calhar, precisamente porque lá era mais fácil construir. E essa época passou, mas é um exemplo muito evidente e quem Tomar foi muito notório. Claro que aconteceu noutros concelhos também aqui à volta, mas o entroncamento é aquele que foi... E eu não gosto muito de usar exemplos de outros concelhos, mas este caso acho que toda a gente falava disso, acho que foi notório, portanto, quando eu comprei a minha casa em Tomar há 2 décadas e pouco, toda a gente estava a comprar casa no entroncamento, as pessoas da minha geração todas estavam, enfim, todas, não é? A grande maioria, não é? Portanto, havia claramente um movimento, e não era porque as pessoas fossem trabalhar para o entroncamento, com certeza. Bom, mas sobre o estacionamento. Já agora, até para não perder aqui o fio à meada, voltava ao Tiago, sim, até por esta questão da demografia, depois já voltava então aqui à questão do estacionamento com o Hugo. A questão da demografia, estas explicações do Cristóvão, Tiago. É sempre mais fácil ignorar os problemas do que realmente enfrentá-los, mas a realidade é que certamente que há um conjunto de fatores e o PSD tem apontado a demografia como um deles, mas certamente não será um dos únicos. Agora, o caminho não pode ser o da facilitação total e usar exemplos onde esse ordenamento do território se calhar não era feito com o rigor ou com a forma como deveria ser feito, não é olhar para o lado. Aliás, no caso aqui do Hugo, não gosta de olhar para o lado, mas quando dá jeito ou quando pensa que dá jeito, faz esse jeito. Mas quando somos nós a usar exemplos de boas práticas de outros concelhos, já não serve e já não interessa a galinha do vizinho. Agora, aqui a questão é a facilidade de construir. Obviamente que é importante quem quer investir, seja na habitação, seja noutro tipo de investimentos, que o possa fazer e que o faça com o mínimo de obstáculos possíveis. Agora, o ordenamento do território, que é disso que nós estamos a tratar, é precisamente isso, volta a pegar naquilo que eu estava a falar há pouco. Tem que haver uma estratégia, tem que haver um ordenamento, uma visão clara daquilo que se quer para o território, certo ou errada, mais para a esquerda, mais para a direita, certamente, e daqui a 10 anos, ou nem tanto, se calhar estamos a olhar para aquilo que é este plano pormenor e dizer este plano pormenor também não serve, porque as coisas são criadas com aquilo que são as circunstâncias da altura, são criadas dentro de um contexto, são criadas a pensar num futuro, e o futuro nós conseguimos, e é para isso também temos, isto é acima de tudo um documento também técnico, os especialistas também fazem o seu trabalho. Com o tempo as coisas têm que ser revistas, têm que ser atualizadas. Se tem o papel
tem o papel certo, por vezes, ou muitas vezes, naquilo que é o desenvolvimento do território, em linha com aquilo que se pensa na estratégia para aquele concelho ou para aquele território, certamente que algumas vezes também poderá ter que ser ajustado. E há outro tipo de documentos, não só na parte do ordenamento, mas questão do território, mas que nós também já falámos várias vezes sobre isso, sejam elas cartas educativas, a questão da carta social, são tudo isso, são documentos que são importantes irem-se atualizando, porque quando são feitos com os dados que temos à data, com as circunstâncias daquele momento e com aquela que é a perspectiva naquele momento para o futuro. Muito bem, então voltava ao Hugo. Só sublinhar que quando eu referi o outro conselho não disse que era um exemplo de ordenamento, nem nunca me ouvirão dizer isso, seguramente. Mas há outras razões, enfim, pronto. E agora volto a dizer que é perfeitamente possível planear sem complicar ao ponto da utopia que depois não é execuível. E essa utopia inexecuível era perfeitamente, e não tem a ver com a questão de contexto ou da época, claro que as circunstâncias alteram, sim, mas pelo menos em parte destes planos que estão em vigor já era possível à época verificar que eles não seriam execuíveis. Este exemplo desta UOPG 6, portanto este território atrás do antigo centro comercial, é paradigmático. Nunca seria possível em Tomar alguém executar aquele investimento. Além da dificuldade da obra, havia um túnel a sair por baixo de prédios atualmente existentes. Quer dizer, isto em termos de obra e em termos de custos era uma coisa, enfim, completamente inexecuível. Acho que não estamos no Dubai. Sobre o estacionamento, portanto, daquela zona, obviamente o estacionamento é uma preocupação. Com certeza, como noutras cidades, mas em Tomar é uma preocupação que ainda assim também não pode condicionar totalmente, ou seja, não podemos pôr o carro à frente das pessoas, não é? Aliás, usa-se muito esta ideia de colocar a pessoa em prioridade, portanto, devolver a cidade às pessoas, e esse espírito também está presente. O que não quer dizer que, ao dizer isto, portanto, se ignore totalmente, precisamente, a questão das necessidades de estacionamento. Agora, isto para dizer que às vezes quando se dá alguns exemplos, eu recordo-me, por exemplo, uma das primeiras medidas que a atual governação, portanto, quando eu e a Presidente Anabela entramos em funções, foi, se bem se recordam, eliminar o estacionamento que existia no Largo do Pelourinho. E aí, de facto, eliminou-se sem alternativa. O Largo do Pelourinho estava pejado de carros com New Jerseys, que são aqueles blocos de cimento pelo meio, e porque achámos que, independentemente da necessidade de estacionamento, aquilo era completamente desdignificante para aquele espaço e para a nossa cidade. E, portanto, eliminou-se, e as pessoas também são, enfim, de hábitos e, portanto, encontram outras soluções. Portanto, às vezes, temos que também pensar assim. Agora, não pode ser na maioria das vezes, e, portanto, é preciso, de facto, e no planeamento, equacionar a questão de estacionamento. Portanto, aqui, quando estamos a falar dos tais mais 100 lugares, cerca de 100 lugares, é em relação ao espaço público para a totalidade daquele território. E, para além disso, todo o espaço, portanto, toda a construção nova tem obrigatoriamente estacionamento próprio específico. Mas, portanto, como dizia, portanto, os 100 lugares são contabilizados todo o território, não quer dizer que não haja uma ou outra zona onde se perca um ou outro lugar, mas que se ganhe num ou outro. Por exemplo, é verdade que no Logradouro, para o qual, aliás, já temos o projeto concluído, queremos ver se portanto, a empreitada seja lançada entretanto e tentar entrar em obra ainda ainda este ano, para o Logradouro, portanto, da Rua da Fábrica e da Rua da Cascalheira, portanto, aquele quarteirão ali que tem um logradouro que enfim, que nunca foi tratado. É verdade que aí, portanto, se vão perder 3, 4, 5 lugares, não sei exatamente neste momento, mas porque o espaço vai ser regularizado, o piso vai ser... Aquilo tem ali grandes problemas de drenagem, aliás é o principal problema, portanto aquilo nunca teve tratamento das águas pluviais e portanto elas entram pelas garagens dos prédios, portanto, enfim, todo esse tratamento e digamos a arrumação do estacionamento vai fazer perder. Mas, por exemplo, vai-se ganhar num outro logrador que atualmente não tem nenhum estacionamento, que é precisamente no espaço contrário, ou seja, há pouco falava daquele prédio que está a ser construído. O novo plano vai permitir que o outro prédio que falta, portanto o que fecha o quarteirão, portanto precisamente no cruzamento da rua que vem do Bom Jardim com a rua João Santos Simões,
esse prédio vai ter um túnel que dará acesso a esse logrador, e nesse logrador vai existir, não me recordo agora, 20, 30 lugares, não me recordo o número, mas de estacionamento novo, que atualmente não existe. Portanto, só para sublinhar que quando falamos dos 100 lugares, é de facto no todo deste território, e a contabilização é cerca de 100 lugares, para além dos tais lugares privados que as construções novas terão que ter. Porquê é que não conseguimos contabilizar? Porque, como referia ao Tiago, nós não estamos a impor o número de fogos, precisamente para que o plano seja flexível e seja adequado àquilo que o investidor, ou o proprietário, ou o investidor, em cada momento, entende. O que é que nós estamos a fazer? Estamos apenas a definir os limites máximos. O limite máximo, e nem sequer é em número de fogos, é em limite portanto, da implantação no solo e da altura da fachada. Dentro disso, dentre esses limites máximos, o promotor verificará o que é que em cada momento entende mais interessante em função também da procura, portanto, do mercado. Ou seja, o mesmo prédio pode ter, imaginemos, pode ter 3 andares e ter um T3 em cada andar, ou ter um T1 e um T2, por exemplo. Ora, isso altera o número de lugares obrigatórios depois em termos de estacionamento privativo. Portanto, nós precisamente por isso não podemos contabilizar neste momento o número de lugares de estacionamento privativo que irão existir, porque isso depende da tipologia dos fogos que depois vai nascer em cada um dos empreendimentos. Só para que fique claro, estamos a falar de uma requalificação, de uma intervenção pensada para 10 anos, é isso? Sim, em regra, todo o planeamento deve ter uma lógica, tem uma visão a 10 anos, até porque o mundo em 10 anos, numa década, pode mudar muito, não é? Mas também por outro lado, porque também para menos tempo as coisas são como são, as empreitadas demoram, às vezes, eu há pouco referia o exemplo do Aldi, e apenas porque é um exemplo que está aí, já, portanto não é propriamente já segredo, mas aquilo foi um processo que entre os acertos entre proprietários, entre ali várias outras questões, também há alguns problemas legais em termos de urbanismo, porque aquele teve que esperar pela saída do PDM, precisamente porque o que estava ali desenhado era uma coisa diferente. Portanto, estas coisas podem demorar. Portanto, 10 anos é, em termos de planeamento, aquilo que se entende razoável, embora às vezes não chegue, porque quando é preciso alterar, de facto, e quando estamos a falar, não é muito o caso, é preciso dizer, neste plano não há propriamente um grande peso dos parceiros das outras entidades, é um território pequeno, lá está, como um plano, na minha opinião, um plano pormenor deve ser, um território mais pequeno e que não tem grandes problemas nem de reserva ecológica, nem de outras situações, não tem leitos de cheia, não tem, portanto, não tem grandes problemas a esse nível que possam fazer demorar muito mais tempo, mas em regra, como aliás já dizia há pouco, o planeamento demora e, portanto, mesmo assim 10 anos às vezes é curto. Tiago, estacionamento, habitação, olhando para a Várzea, para a Rua João dos Santos Simões, o que é que pode ser estratégico para aquela zona? Então, a questão e já agora só dar essa nota e já vou detalhar um bocadinho melhor, mas aquilo que o partilha aqui um pouco, não, acho eu, que deixa-me a mim, mas deixa também qualquer pessoa que esteja a ouvir um pouco confusa, porque isto por exemplo, a questão do estacionamento são números e estas contas são um pouco estranhas, mas já lá vamos. Em relação à questão do estacionamento, sim, é uma preocupação, e é uma preocupação que se tem vindo a adensar, não tenho dúvidas disso, porque o Hugo falou no caso do Largo do Pelourinho, mas há, eu diria que essencialmente a maioria, não vou dizer totalidade, e até acho que era um estudo interessante de se fazer, esse balanço da governação dos últimos 10 anos, perceber concretamente quantos lugares se perderam no global. Não vou dizer totalidade, porque me lembro de um caso em que efetivamente criaram lugares, mas a grande maioria foi sempre a retirar lugares de estacionamento. Isso era um problema que se tem vindo a adensar. E agora, neste caso em concreto, o que eu tenho algumas dificuldades em compreender com aquilo que o Hugo acabou de dizer. O Hugo falou essencialmente em sítios locais onde vai retirar lugares, 3 aqui, 4 acolá, este desaparece, aquele também, e depois fala num exemplo onde vem acrescentar 20 lugares, mas concretamente 100 lugares é muito lugar de estacionamento, ou seja, concretamente de onde é que vêm estes 100 lugares? É que eu não percebo realmente de onde é que vêm esses 100 lugares. Não ouvi essa explicação, e já na sexta-feira, daquilo que eu percebi, também não houve a capacidade de realmente demonstrar os 100 lugares estão 50 aqui, 20 aqui e 30 acolá, porque não parece 100 lugares, se vai fazendo um aqui, outro acolá, até fazer os 100 lugares, tendo em conta que a zona é relativamente pequena.
E esta questão também da habitação, de não impor o disfarce isto com uma flexibilidade, ou uma flexibilização aqui, impor um teto máximo, impor alguns tetos máximos, mas não impor aqui. Eu acho que isso devemos, lá está, instrumentos de ordenamento, devemos ter aqui concretamente uma visão para aquele território, que tipo de construção queremos ali, queremos um prédio, ou seja, para já, se a habitação há realmente essa falta que existe, queremos também proporcionar o máximo de habitações possíveis, mas também queremos aqui algum ordenamento, senão depois vamos cair, como alguns outros exemplos já se falavam aí, que ora se tem uma moradia ré-chão ao lado de um prédio e depois volta-se a ter uma moradia, também não é essa a cidade que nós queremos, e esse é o território que nós queremos um território ordenado, e é precisamente para isso que estes instrumentos servem, para haver um ordenamento do território dentro daquilo que é a realidade, porque também não se pode cair no exagero, que se pode eventualmente tenha vindo aqui noutras situações, depois que não sejam execuíveis, mantendo essa visão da execuibilidade, mas obviamente tendo em conta aquilo que são as necessidades e que é uma visão estruturada para o território, isso é fundamental. Ou seja, na questão do estacionamento, muitas dúvidas sobre realmente onde vêm estes 100 lugares, e na questão da habitação também não me parece que a melhor abordagem seja uma flexibilidade assim tão grande que o promotor possa escolher se mete um fogo de habitação ou mete 3 ou 4. Não me parece que também seja por aí. Pronto, justificam-se estas dúvidas? Quer dizer, eu percebo que o Tiago as coloque, primeiro que tem que as colocar para fazer alguma oposição, mas não fazem sentido na minha opinião. Então primeiro porque... Mas são 100 lugares a mais. Agora não está a falar da questão do estacionamento, está a falar nesta questão da maior ou menor flexibilidade do plano, não é? Na verdade não estamos a inventar nada, estamos a seguir aquilo que são entendidas como as melhores práticas, na lógica daquilo que seja execuível. Os 100 lugares, quer dizer, o desafio que posso fazer mais simples é pegar na planta e contar. Reparem, eu já dei o exemplo de um logrador todo novo, onde hoje há 0 carros e que vai existir, mas há mais situações assim, por exemplo, a Rua João Santos Simões, portanto, na sua lateral, aliás, o anterior plano já previa aí uma rua nova, só que em termos de construção era uma linha de prédios que ficava toda escondida digamos, nas traseiras dos prédios da Ângela Tamagnini, e que, em termos urbanísticos, no nosso entendimento, não fazia muito sentido. Aliás, não iam ter sequer luz solar em todas as fachadas que estivessem nessa zona. Mas, portanto, nós alterámos esse desenho, mas há toda aí uma rua que nasce. E, por exemplo, essa rua também vai ter estacionamentos. Portanto, isto com a planta à frente é mais fácil de demonstrar. O que digo é, que fique claro, não fui sequer eu que fiz estas contas, são os técnicos que andaram no terreno e não foram 2 ou 3 dias, não é? E a comparar o existente e a pensar em soluções. Atenção, muitas soluções foram ponderadas, até nesta questão do mais rígido ou menos rígido em termos do próprio desenho, da própria limitação. Mas e já agora em relação a isso, e uma coisa que o Tiago disse, eu tenho que dizer, isto é muito técnico, mas os objetivos são políticos, porque esta ideia de que às vezes acontece, e que se calhar em Tomar aconteceu durante muito tempo, eu fui muito crítico nos meus anos de oposição sobre isso, em que os técnicos é que decidem. Não, os objetivos são objetivos políticos, que depois os técnicos encontram soluções técnicas, mas os objetivos são políticos, e o primeiro, como vos disse, como já transmiti, foi: criemos um plano que seja execuível, que respeite parâmetros urbanísticos, que crie qualidade urbanística e qualidade de vida, neste caso, para este território, como para os outros, mas que seja execuível. Não queremos coisas muito bonitas, onde se gasta, aliás, muito dinheiro. Atenção, estas coisas custam muito dinheiro, e ao longo dos anos custaram muito. Todos estes planos custaram muito dinheiro também no passado, para zero execução. Mas, acima de tudo, mais do que esse dinheiro que custa ao plano, é o dinheiro que custa que não haja esse investimento, que não haja esse desenvolvimento. Portanto, os planos têm que ser execuíveis. Se não forem para ser execuíveis, não vale a pena estar a mexer neles. Já agora, haverá alguma intervenção naquele terreno em terra batida, nas traseiras do centro comercial? Também tem ali alguns imóveis em avançado estado de degradação? Vamos lá ver. Todo esse espaço é privado. Portanto, aquilo que estamos a fazer, e também quero sublinhar isso, todo este trabalho foi sendo discutido com esses proprietários, com os proprietários, pelo menos principais, daqueles casos que têm realmente
ou terrenos ou imóveis degradados e espaços, portanto, que estão expectantes e que carecem dessa regeneração urbanística. E, portanto, aquilo que aqui se faz é dar a possibilidade aos proprietários de ter projetos execuíveis. Porque, naturalmente, a maior parte, como aliás é regra geral em qualquer plano ou em qualquer instrumento de gestão do território, o investimento será essencialmente privado. Há uma parte de público no que diz respeito depois a alguns espaços públicos que digamos, nascem dessa intervenção privada, mas a maior parte do investimento será público. Portanto, o que estamos a dar é ferramentas aos privados para que possam realmente ter vontade de investir, ter vontade de promover esses investimentos. Sobre estacionamento, deixem-me só referir que ainda que talvez isso também não tenha, por acaso na apresentação também não fizemos bem, não se sublinhou muito isso, mas na zona, precisamente nas traseiras daquilo que era o antigo, ou enfim, na parte de Tardós daquilo que era o antigo centro comercial, está previsto, não é uma obrigatoriedade, mas está previsto em plano, que o privado possa fazer um investimento precisamente de estacionamento, ou seja, a criação de um silo de estacionamento para a exploração privada. Portanto, o plano prevê, não obriga, mas prevê essa possibilidade. O que ia acontecer seria mais um contributo, não só para aquela zona, obviamente, mas para um conjunto mais alargado da cidade. Mas dentro dos 100 lugares? Não. Os 100 lugares, como referi, são parte pública. Muito bem. Então, Tiago, não sei se há mais alguma coisa a acrescentar sobre este tema, se não avançávamos. Só mesmo para concluir, até porque acho que já ficou bastante clara a visão que temos em relação ao ordenamento do território e a diferença que temos nessas visões, mas este último exemplo é precisamente um caso dessa flexibilidade, talvez até em demasia, que é, tanto pode ser estacionamento como pode ser habitação. Não. Neste caso não pode ser habitação. Então o que é que pode ser? Pode ser investimento portanto, ou estacionamento ou espaço comercial. Não pode ser estacionamento, espaço comercial. Pronto, temos aqui duas possibilidades para aquele terreno. Ou seja, se um instrumento do ordenamento do território, como tudo, ou essencialmente grande parte daquilo que se trata no ordenamento do território, é realmente a concretização ou de uma visão política para aquele território, isto é uma visão um bocado trocada. Ora, então não há uma visão para aquele espaço, não há uma visão para aquele plano pormenor, se deveria ser realmente a prioridade do estacionamento, o espaço, os serviços, o comércio ou a habitação ou o que for. É esse tipo de flexibilidade que me parece a mim, em alguns momentos, demasia, que se calhar se pode confundir um bocadinho a flexibilidade com a falta realmente de uma visão para o território.